Graças a Deus, é sempre um privilégio, uma oportunidade poder ter esse tempo na casa do Senhor, principalmente sendo este segundo domingo do mês de dezembro, desde 1850, na época que chegaram os missionários da Europa, vindos da Europa e Estados Unidos, de imediato estabelece-se o segundo domingo do mês de dezembro, uma comemoração, o Dia da Bíblia. A Bíblia, que é esta preciosa coletânea de livros, palavra de Deus, vinda para nós, e homens usados por Deus, como João Ferreira de Almeida, traduzindo a Bíblia, tornando-a disponível na nossa língua, no nosso idioma. Que maravilha você ter a acessibilidade, o acesso à Bíblia no seu idioma, na sua língua. E nós temos, no término do culto, após a conclusão da mensagem, eu vou apresentar uma poesia sobre a Bíblia e também um cântico. Eu escrevi, aliás, eu e um outro irmão, Minha Eterna Devoção. Vou fazer menção da Minha Eterna Devoção, que é um cântico a respeito da Bíblia, e também ler o que o Milton Duarte escreveu a respeito da Bíblia, e ele faz questão que quando alguém fizesse uso do que ele escreveu, mencionasse a pessoa dele. Então, Milton Duarte, depois eu vou mencionar o que ele escreveu a respeito, poeticamente, a respeito da Bíblia, para este segundo domingo do mês de dezembro. E agora eu vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, os versículos de 1 a 4, propriamente falando hoje de recompensa, liderança pastoral. Eu prefiro pensar assim: liderança pastoral, a recompensa para quem assim desenvolver na obra de Deus tal trabalho. Pedro aqui menciona, na minha versão, os anciãos ou presbíteros, ou ainda diríamos bispos, pessoas envolvidas, compromissadas com a liderança, o trabalho de Deus. E nós vamos tocar na parte de conclusão, hoje, falando propriamente das considerações, aspectos da liderança, como essa liderança deve funcionar, como ela deve realizar o seu trabalho. E Pedro coloca aqui na epístola. Entenda, quando Pedro escreveu, a igreja estava enfrentando enorme perseguição por parte do governo, por parte de Roma. Você tem uma ideia, quando essa epístola foi escrita, já não estava entre os irmãos o tão querido irmão e apóstolo Paulo. Se ela tem a possibilidade de ter sido escrita no ano 67, Paulo, segundo informações de possibilidades, foi executado no ano 66. E o próprio Pedro, que escreve a epístola, para trazer o ânimo e também o desafio para a igreja, a liderança, ele próprio, não muito tempo adiante, não muito tempo depois, também enfrentaria um martírio. Ele seria morto, semelhante ao que Cristo fora, só que ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Considerou indigno de morrer como o seu Senhor. Então você imagina
as considerações quando Pedro estava escrevendo para essa liderança envolvido no trabalho da obra de Deus, como ele assim se entregou para que esse trabalho fosse feito, fosse realizado. Eu vou pedir para você colocar-se em pé. Tem um professor de educação física e com habilidade e reconhecimento, ele diz que o ser humano tem que andar por dia, dar por dia 6.000 passos. E a melhor posição não é todo o tempo assentado. Melhor posição para circulação é em pé. 1 Pedro capítulo 5, de 1 a 4, novamente a leitura. Estamos despedindo desse trecho da palavra hoje à noite. Aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que sou juntamente com eles ancião e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Vamos orar. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Graças te damos, Deus bendito, por em cada reunião, em cada culto, em cada momento que a tua palavra deste púlpito ela é pregada, ela é anunciada, temos aberto a tua palavra. Ó Deus, a tua palavra é indispensável, importante, necessária, e que do púlpito ela seja pregada no poder e na autoridade da obra do Santo Espírito do Senhor. Ó Deus, nos conduza a expormos a tua palavra, porque a exposição dela dá luz, dá entendimento, compreensão à pessoa mais simples do Senhor. Ela recebe o entendimento. Nos conduza, ó Deus. Sabemos que somos apenas instrumentos. A nossa capacidade vem do Senhor. Tanto, ó Deus, a minha para proferir a tua palavra, quanto a daqueles que se entregam a recebê-la. Necessitamos, Deus, da obra do Santo Espírito. Ó Deus, que nesta noite, como em todas as outras, temos clamado a direção e obra do Senhor. Pai, também lembramos e temos orado pelo irmão Eurípedes, lá de Ribeirão Preto. Todos nós precisamos do Senhor em situações diferentes. Ele, agora, preparando para fazer a biópsia, já tinha marcado, mas não pôde ser realizada devido a uma infecção. Houve um adiamento. Não entendemos os detalhes. O Senhor tudo sabes, tudo podes. Entregamos a vida dele, este momento que ele está vivendo, crendo no plano, no propósito, no intento do Senhor. Abençoe ele, a família, e que nesses dias do Senhor eles recebam imensa alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força.
Também oramos por todos aqueles, ó Deus, que sem a condição de estar onde estamos, irão nos acompanhar pela transmissão. Também temos orado pela irmã Cláudia, dá fortalecimento e a condição para que ela esteja conosco em cada culto, em cada reunião. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Jesus foi quem fez uma mudança no nome de Pedro. Pedro era chamado o nome dele de nascimento, Simão, e até era mencionado Simão, filho de Jonas. E nós sabemos que Pedro foi aquele que negou Jesus, mas depois ele foi por Jesus restaurado. E quando Jesus, naquele momento de restauração de Pedro, ele repete a mesma pergunta por 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ou amas-me? A pergunta se repete por 3 vezes. Primeira, segunda, Pedro usa gosto, no original. Na terceira ele vai usar te amo. Mas quando a pergunta é feita e a resposta é dada, o que Jesus disse para Pedro? Que deveria ser a demonstração do seu amor por Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E nós entendemos que ao realizar essa tarefa, um pastor, um líder espiritual, ao apacentar as ovelhas de Jesus, ele deveria e deve fazer de 2 maneiras. Nós entendemos isso semana passada: alimentar as ovelhas e cuidar das ovelhas, que envolve proteger, que envolve guiar, esse cuidado pelas ovelhas. De vez em quando eu fico meio preocupado com uma ou outra ovelha que some do rebanho. E geralmente, ovelha quando some do rebanho, a primeira preocupação que vem na mente do pastor: é possível que essa ovelha esteja virada, que é lá no Salmo 23, refrigera a minha alma. Quando a ovelha tem um deslocamento do centro de gravidade, quando ela procura a forma, a maneira mais cômoda, adequada para deitar-se, e de repente há um deslocamento no centro da gravidade do seu corpo, de maneira que ela vai ficar com as patas para o ar e batendo frenética, desesperadamente, sem a condição de mudar, de voltar a ficar em pé. E aí ela precisa da presença, é preciso que chegue até ela o pastor. Então essa missão da liderança, o primeiro aspecto da liderança é pastorear, apacentar o rebanho. E eu disse na semana passada que o pastor, a ferramenta mais importante
nesse ato de apacentar, de pastorear, é ter um coração como o coração do Senhor Jesus, que estava disposto a dar a sua vida pelas ovelhas e que genuinamente se preocupa e se interessa pelas ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas as ovelhas. Então a liderança que Pedro está admoestando, exortando, tinham responsabilidades especiais, aliás, importantes. E eu disse semana passada que anciãos são pastores fiéis. O alvo aqui é uma liderança fiel, que deve pastorear, que deve apacentar o rebanho, é o primeiro aspecto. Depois tem um aspecto também no versículo 2 que Pedro, nós paramos na verdade aqui, tendo cuidado dele, há uma outra versão buscando mais o original. Olhem por ele, que aí era uma expressão da cultura grega para aquele que exercia a tarefa de líder, supervisor, que tinha então a missão de gerenciar, de supervisionar, olhar para o rebanho. Tanto é que Paulo vai dizer lá na reunião com os anciãos de Éfeso em Mileto, ele vai dizer: olhar por vós e por todo o rebanho. Paulo vai mais ainda: olhe por vocês e por todo o rebanho, supervisionem a vida de vocês e de todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo constituiu. A liderança é constituída pelo Espírito Santo, e esses líderes, a liderança que deve pastorear, deve olhar, e também Pedro coloca aqui na epístola, agora vem mais uma forma como o trabalho deveria ser feito. Devem pastorear, devem olhar para o rebanho e devem fazê-lo, não por obrigação. Pedro diz aqui: não por força, não por obrigação, não por constrangimento, mas como? De livre vontade. Eu e você entendemos que os pastores devem fazer o seu trabalho não por obrigação, como se estivessem sendo forçados a uma tarefa que realmente odiassem. Já viu alguém quando faz algo que não gosta? Faz forçado, faz por obrigação. Em vez disso, o pastor deve ser aquele que serve a Deus e ao seu povo de livre vontade. De livre vontade. Com um coração que ama o povo de Deus, como um pastor que ama as ovelhas e quer servi-las. É prazeroso cuidar das ovelhas, traz satisfação para o pastor. Imagine quando o anjo vem anunciar o nascimento de Jesus, num momento de uma célebre apresentação angelical, gloriosa apresentação angelical. Ela acontece com pessoas que eram até menosprezadas, de uma profissão rude para a época, que era o ofício, a atividade do pastoreio. E é com estes pastores que os anjos proclamam de uma maneira muito gloriosa, com o exército celestial cantando, jubilando, a notícia mais aguardada, desejada, esperada. E não é lá no palácio do rei que essa apresentação angelical aconteceu, foi no campo, na vigília dos pastores que estavam com o seu rebanho. Então a missão de pastorear, de apacentar, vocacionada por Deus,
Você é chamado por Deus. O Espírito Santo os homens do passado que tinham um peso, que viam com uma imensa importância o trabalho pastoral, o trabalho de cuidar de um rebanho. Ele diz aqui, ó, não por força, não por obrigação. Eu estou pastoreando essa igreja aqui porque não tem ninguém para assumir, então vou eu lá. Não, Deus me deu a graça, Deus me chamou, Deus me colocou no ministério, muito mais do que eu imaginaria ser assim um assado. Eu vou pastorear, mas eu quero pastorear a igreja tal, porque a igreja tal, ela tem 300 membros, paga um bom salário, já vou chegar lá. Não por obrigação, mas de livre vontade. É o que eu tenho aprendido que devo fazer, de livre vontade. Em todo o tempo que eu prego na minha trajetória de pastor, só uma única vez que eu preguei, tive que pregar com os meus olhos irritados com conjuntivite. A única vez, eu mal conseguia enxergar o pessoal, mas a garganta, irmãos, estava boa, estava excelente, estava para falar, a voz estava excelente, só os olhos que estavam um tanto, diríamos, lacrimejantes, mas, e o ânimo também. Eu me lembro quando jovem, que a gente ia para o acampamento, a gente falava assim, os pregadores que pregam, com todo o coração, eles suam a camisa. Já viu aquele trabalhador que tem receio de colocar potência para trabalhar? Parece que ele trabalha assim meio com reserva, se entregue por completo. Você viu no filme, não é? O empenho, a dedicação, a dinâmica. A Bíblia diz que o mais precioso do homem é ser diligente, não é ser acomodado, preguiçoso ou coisa assim. Deus capacitando. Você vê aqui na igreja que eu me reservei para vocês, pelo tamanho, precisa usar microfone. Microfone é algo um tanto moderno, irmãos. Ajuda, mas depende. Se eu usar, vou só ter a oportunidade de colocar, o som deve chegar para você no máximo, o seu ouvido suporta, 80 decibéis, sei lá quantos decibéis a minha voz natural alcança. Imagina se põe microfone, vai amplificar mais. Agora para live é outra história, a gente usa esse microfone que está aqui. Então eu nunca sei como é que é o som natural, porque eu vejo depois a gravação. Olha o que alguém disse, nenhum dos soldados de Deus, verdadeiros soldados, irmãos, são mercenários. Você entende essa palavra? Aquele que faz o seu trabalho única e exclusivamente por causa de dinheiro. É mercenário.
Nenhum dos soldados de Deus são mercenários ou homens pressionados. São todos voluntários. Devemos ter um coração de pastor se quisermos fazer a obra de um pastor. Eu só vou pastorear quando houver um bom ministério, uma boa igreja e um bom salário. Não é assim. Profissão. Eu sou a favor de que pastor tenha um salário, sim. Não ligarás a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5. Não sou contra. Nem o apóstolo Paulo também era contra, mas no tocante a ele se reservou por uma razão que nós já estudamos aqui. Líderes devem pastorear, apacentar, olhar pelo rebanho, não realizar o trabalho por obrigação, mas de livre vontade. Também não deve fazê-lo por ganância. Mas Pedro diz aqui o quê? Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, ou seja, com o desejo de servir. Visando ganho. Alguns têm a motivação exatamente de ganho, de fazer da igreja uma empresa e do trabalho pastoral alguma coisa muito vantajosa, de lucro. Eu já ouvi cada absurdo de pessoas dizendo que são cobradas nas suas casas. A Bíblia diz que o dízimo deve ser entregue. Eu já vi de gente dizendo, não, me ligaram, foram em casa, tem cobradores de dízimo. Cobradores de dízimo. Vocês aqui vocês conhecem para onde vai o dinheiro na obra de Deus, não conhecem? Você não sabe? Vocês sabem como é investido aqui, o que nós fazemos, a maneira como o pessoal que tem a responsabilidade nesse setor administra. E por um tempo, e eu diria assim, um tempo tal, no ministério, realizando a obra, não me era conferido nem um centavo. E vocês são testemunhas. E realizamos a obra e pregamos como deveríamos ou como é necessário. Dá o melhor. A Bíblia nos admoesta em 1 aos Coríntios capítulo 10, 31, no tocante ao que refere aquele texto. Ele vai para o finalmente, seja lá o que você tem que fazer. Portanto, quer comais, porque o assunto que você está tratando lá envolve comida, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Pastorear, envolver no ministério, para a glória de Deus. De vez em quando tem aquele pensamento que vem assim: eu acho que eu vou trabalhar de acordo com o que eu ganho. Se eu ganho pouco, vou trabalhar pouco. O que nós fazemos deve ser feito, realizado para a glória de Deus. Aguarde, Deus é recompensador. Há uma recompensa. E Pedro vai mencionar, não é por constrangimento, obrigação, mas é por livre vontade, nem por torpe ganância,
mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Não eram para a liderança agirem como dominadores, mas como exemplos para o rebanho. Os pastores não devem fazer o seu trabalho como dominadores, não devem quebrar a perna de nenhuma ovelha. Isso é do Supremo Pastor. Sabe por que os pastores não devem agir como dominadores? O que Pedro coloca aqui, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo. Sabe por que os pastores não devem agir como dominadores? Não devem fazer o seu trabalho como dominadores? Porque as ovelhas não lhes pertencem. A quem pertencem as ovelhas? O rebanho é de Deus. Se as ovelhas não pertencem ao pastor, elas são o rebanho de Deus, as ovelhas são o que em relação ao pastor? Você viu que hoje à noite eu estou aqui na igreja, como sempre, eu estou de carro, não estou? Vim de carro, não vim? Sempre eu venho com o meu carro, não venho? Hoje eu não estou com o meu carro, né? Estou com o carro da minha filha hoje. O carro não é meu, mas me foi confiado. As ovelhas são do Supremo Pastor, e ao líder pastoreando as ovelhas do Supremo Pastor, elas lhes são confiadas. Por isso que não devem ser pastoreadas como tendo domínio soberano, como ditadores. Devem servir como exemplo, como exemplos, e não como ditadores. Nós não mandamos nas ovelhas de Jesus. Nós apenas orientamos, elas não são confiadas, tá? E nós cuidamos com o cuidado que Ele dá, mas elas devem ser dessa maneira. Ele tem o domínio sobre o rebanho, não o pastor. O Supremo Pastor tem. O Supremo Pastor tem. É tão bom quando uma ovelha entende algo da palavra de Deus, na compreensão que lhe é dada pelo Supremo Pastor. Jesus me tocou. O pastor prega a palavra e Deus, a sua palavra, toca a ovelha, mas é Deus tocando. É muito mais do que a palavra do pastor, é a palavra de Deus falando com a ovelha. O pastor está pegando no meu pé, presta atenção. Deus está chamando a sua atenção. Deus está falando com você, porque Ele tem domínio sobre você. O pastor não tem. O pastor não tem domínio sobre a herança de Deus. Ele apenas alimenta e cuida debaixo da autoridade que lhe é confiada pelo Supremo Pastor. Agora, se Pedro coloca aqui na epístola que a liderança pastoral não deveria agir como dominadores, é que já naquela época os pastores tinham autoridade significativa na igreja primitiva, já tinham autoridade para dominar, se possível fora, dominar. E há hoje pastores dominadores? Sim, há muitos pastores dominadores. Agora Pedro diz aqui, mas servindo de exemplo ao rebanho. Todo pastor, ou positivo ou negativamente, ele vai ser um rebanho, vai ser um exemplo para o rebanho. Alguém disse que isso é preocupante. É interessante ver como uma congregação, como uma igreja, como uma assembleia, assume a personalidade do seu pastor.
tanto de maneira boa quanto de maneira ruim. É verdade isso. Eu tinha um conhecido que ele sempre falava assim: o povo, ele falava assim, o súdito tem a tendência de ser parecido com o rei que governa determinado povo. Um rei desanimado vai ter um povo desanimado. Um pastor desanimado vai produzir uma igreja desanimada. Um pastor animado vai ter um povo animado. Tanto é que dizer que mais de ânimo, pronto. Aliás, liderança, eu até brinquei esse dia com o professor na escola, professor Cássio. Eu estou lá olhando, né? Cheguei, está sentado lá, assentado, fazendo algo. Aí, de repente, aparece o professor Cássio. Ele foi lá no pátio, olhou assim e fez assim para o pessoal. Aí ele foi na frente e veio 4, 5, 6 alunos que vieram para segui-lo para a sala de aula. Aí outro dia eu brinquei com ele, falei: professor Cássio, está aparecendo o trabalho pastoral. O pastor vai na frente e as ovelhas seguindo. Ele falou: eu estou fazendo um trabalho de pastor, quando o pessoal vai me seguir. Mas é assim, influência. Eu tive o privilégio de conhecer muitos homens de Deus, alguns já estão na eternidade com o Senhor, que eram e foram para mim exemplos de homens de Deus, de pastores já idosos, com potencial 1.6, 2.2 de energia para pregar a palavra de Deus e que suavam a camisa pregando. Nós somos comunicadores da palavra de Deus, não somos? Assim como a trombeta tem que dar o som certo, o sonido certo, porque se ela der o sonido errado, quem vai se preparar para a guerra, devemos ter o melhor empenho e dedicação. Pastores devem ser exemplo, servindo de exemplo ao rebanho. Pode imaginar um pastor preguiçoso, eu sempre combati isso comigo. Pastor tem que ser alguém prestimável, tem que estudar, 25, 30 horas, estude, dedique-se, tem que ler, sim, tem que ler. Eu ouvi de um filho dizendo assim: meu pai no ministério leu a Bíblia quando leu a Bíblia de capa a capa, por mais de 80 vezes. O pastor que caminhava de um canto ao outro no seu escritório, orando, e dizendo: Deus, usa meu filho, e o filho era criança, usa meu filho. E quando o filho entrou no ministério pastoral, ele falava assim: você é o meu pastor preferido. Ele falava para o filho. E tinha um amor pela obra de Deus. E que estabeleceu igrejas no Brasil e pastoreou. E esse pastor, no fim da vida, ele estava no hospital nos Estados Unidos, e dentre as enfermeiras, havia uma enfermeira brasileira que trabalhava nesse hospital. E em dados momentos, ele conversava em português, e alguém do grupo perguntou: escuta para a família, ele sabe outro idioma além do inglês? E eles falaram: ele fala português do Brasil. E Pedro vai dizer aqui no versículo 4, depois dele mostrar a maneira como o pastor deve fazer o trabalho: há uma recompensa.
há uma recompensa. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória, aquela coroa, irmãos, que nunca irá perder o mais alto brilho. A coroa que nunca irá perder o brilho, tanto esta quanto as outras que eu também mencionei para você. Mas essa aqui é específica para a liderança pastoral. Ou diríamos qualquer pessoa exercendo o trabalho de apacentar o rebanho. É para aqueles que estão apacentando o rebanho. Pedro coloca aqui, apacentando o rebanho. Apacentar envolve alimentar e cuidar do rebanho. Você aprendeu isso comigo, não aprendeu? Apacentar, alimentar e cuidar do rebanho. É o que Jesus falou para Pedro, quando perguntou: Simão, filho de Jonas, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas, alimente-as e cuide delas, guiando, nutrindo, protegendo. Quando se manifestar o Supremo Pastor, Pedro lembrou na igreja que eles iriam responder, prestar contas um dia ao Supremo Pastor, que vai querer saber o que eles fizeram com o seu rebanho, o rebanho é dele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. 1 Pedro 2, 25. 1 Pedro 2, 25. Pedro 2, 25, só virar um pouquinho a página aí. Diz aqui o texto: porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quem é o pastor e bispo das vossas almas? Você percebeu no texto aí? Jesus. Jesus, o pastor e bispo das vossas almas. E nesse sentido, o pastor cristão não trabalha para as ovelhas, irmãos. Se a gente for observar, a gente não trabalha para as ovelhas. Nós trabalhamos para o Supremo Pastor. Você não trabalha para as ovelhas. Quem vai te recompensar não são as ovelhas. A recompensa não será oriunda, proveniente das ovelhas, mas naquele dia do Supremo Pastor. Às vezes o pastor vem e prega uma mensagem e fala: nossa, eu preguei uma mensagem hoje, acho que foi uma benção para a igreja. Metade da igreja está brava com o pastor, porque foi exortada, foi desafiada, foi cobrada, né? Coisa assim. E o interessante é que na obra de Deus, olha como pesa essa questão de ser voluntário, algo de livre vontade. Por que você está aqui hoje à noite? Porque você entende o efeito que tem este fato de você se encontrar aqui. Você não veio para me ouvir, não, você veio para ouvir Deus. Eu também vim para ouvir Deus, porque a espada é de dois gumes, ela corta tanto para mim quanto para você, ela atinge tanto a minha pessoa quanto a sua pessoa. É uma espada de dois gumes. Mesmo quando eu estou pregando, eu estou também recebendo da palavra. Aliás, eu fico curioso para saber o que Deus vai falar conosco, além daquilo que eu estudei, porque vai muito além, amados. Vai muito além daquilo que a gente passa a semana meditando, pensando.
Tem coisa que me vem à mente para mencionar, que eu falo, nem estava pensando nisso, mas não, no momento me é dada, vem para o pensamento, e a gente apresenta, ou uma ilustração, ou coisa assim. E agora, eu vou, nesse nosso encerramento, porque a recompensa é a coroa que nunca perderá o seu brilho, a coroa da glória, que será dada à liderança pastoral, aquele que se envolveu em apacentar, alimentar e cuidar do rebanho de Cristo, que é o supremo pastor. E a Bíblia diz que é uma excelente obra. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Eu vou, sendo o segundo domingo de dezembro, mencionando sobre o dia da Bíblia, eu queria a dona Célia para tocar para mim, por isso que eu deixei para o final, porque ela tem que tocar o piano para fazer o pós-lúdio, né? E aí eu falei, eu combinei que ela viria, mas eu tenho uma reserva então de horário, eu vou agora fazer isso. Ainda bem que ela voltou de onde ela estava, ou não foi e voltou. Pode vir, dona Célia, por gentileza? Eu tinha uma mania de chamar minha mãe, não de mãe, eu falava Dona Maria, é ou não é? Dona Maria, é a maneira carinhosa que a gente fala. A minha mãe eu chamava de Dona Maria, e ela falava, ela não chamava pelo meu nome também, minha mãe falava comigo de uma forma carinhosa, só nossa, era menino. Tá vendo só? Minha mãe falava, menino. Eu lembro como hoje minha mãe me fala, menino. Acho que o Timóteo, cantor, aprendeu com a minha mãe, né? Menino. Ou ela aprendeu com ele, não sei. Eu vou apresentar duas poesias. Primeiro eu vou para a Bíblia, a poesia cujo autor é o senhor Milton Duarte. Está escrito aqui, autoriza a utilização dessa mensagem na sua igreja, evento cristão, desde que cite o autor. Então, Milton Duarte, ele fala sobre a Bíblia em poesia. Ele vai falar sobre a Bíblia em poesia. Então, ele vai comentar sobre a Bíblia. O que a Bíblia, como ele enxerga este livro de Deus, a Bíblia. Dos muitos livros que existem, da Bíblia quero falar, pois ela reúne tudo que o homem possa buscar, passado, presente e futuro. Seu conteúdo é seguro, a história posso contar. Escrita por 40 homens, pela inspiração divina, levaram 16 séculos, seguindo a mesma sina. Eles não se conheceram, em outras eras viveram, mas a mensagem é genuína. É uma enciclopédia, um livro em 66, dividido em duas partes, antiga e nova se fez, chamada de testamentos, luz para todos os momentos, renova-se a cada vez. A Bíblia é a verdade, ela é justa e atual, revela o que está oculto, discerne o bem e o mal. É a palavra de Deus, transmitindo aos filhos seus o alimento vital. Já instruiu pensadores, poetas e até mesmo ateus. Tem palavras de conforto para ricos e plebeus. Transformou vidas sem rumo, para muitos serve de prumo, pois contém o poder de Deus. Ela é luz para o caminho, é lâmpada para os pés, o manual mais completo, saída para o revés, o guia do viajor,
perfeita fonte de amor, suas letras são fiéis. É o livro mais vendido, mais lido, mais comentado. Somente quem lê a Bíblia tem privilégio sagrado de estar com o autor bem pertinho do seu lado. Amém. Agora então vamos para a minha eterna devoção. Daqui a pouquinho você vai da minha eterna devoção, daqui a pouquinho você vai para casa. Minha eterna devoção. Minha eterna devoção, ela foi escrita num domingo à noite, no início do mês de fevereiro, para um evento de equipes, no tema de Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra. O tema era esse, sede cumpridores da palavra. Foi um evento que teve pregação, teve concurso bíblico, e o concurso foi todo na epístola de Tiago. E eu, naquela noite me parece que 4 de fevereiro ou 3 de fevereiro, não me lembro bem, eu estava na casa do irmão Ricardo, e o irmão Ricardo tocava muito bem violão, e nós começamos a escrever o que eu dei o título de Minha Eterna Devoção. Já mencionei aqui uma vez, talvez você vai se lembrar. Minha eterna devoção. A qual livro poderei, ó Deus, comparar o grandioso valor da tua palavra? Certamente a tua palavra é eterna, e nela encontramos um grande tesouro. No coro, que no meu coração a tua palavra seja viva, e que ela conduza os meus passos na jornada desta vida. Que no meu coração a tua palavra seja viva, e que ela conduza os meus passos na jornada desta vida. Desejarei, ó Deus, a tua palavra, acima de riquezas em ouro ou prata, pois na exposição dela a luz raia. Faze-me cumpridor da tua palavra. Que no meu coração a tua palavra seja viva, e que ela conduza os meus passos na jornada desta vida. Amém. Eu tinha exatamente 23 anos de idade naquela época. Se você somar 23 com 23, dá 46. Põe 10 anos a mais, você tem a idade que eu tenho hoje, não é? Então aí você tem 33 anos se passaram. 33 anos. É exatamente isso, o tempo daquela época para agora. Amém. A nossa gratidão a Deus pela Bíblia. O meu alvo e o seu alvo, de momento a momento, estarmos lendo a Bíblia. Precisamos ler mais do que você tem imaginado. É só ter um plano, chamado plano de leitura. Por mais que você almoce correndo, você entende que você tem que almoçar, você tem que se alimentar. Então tem um plano de leitura da Bíblia, indo de Gênesis ao Apocalipse. Por diversas vezes, o meu irmãozinho que partiu em 2016, com 91 anos de idade, o irmão Luiz Gomes, enquanto ele pôde, ele abriu a Bíblia e leu. Quando ele ficou impossibilitado de ler a Bíblia, tinha alguém lendo para ele. Ele tinha uma pessoa que trabalhava na casa dele, além de fazer o serviço da casa, o combinado era ler a Bíblia para o senhor Luiz. Então a pessoa lia a Bíblia para ele. Então quando ele ficou impossibilitado de ler, ele tinha um conhecimento muito aguçado da Bíblia. Vamos colocar em pé nesse momento. A minha caneca tão preciosa que eu tinha tanto cuidado quebrou-se, mas a irmã Inês vai me fornecer outra, ela falou, eu estou aguardando. Isso aqui é exagerado, né? Eu acabo enchendo isso aqui de líquido. Estava até aqui hoje, ó. Esvaziei, achei que não ia esvaziar. Aquela caneca é mais adequada, né?
Tem gente que fica imaginando o que eu estou bebendo. É o chazinho da Dona Célia. É o chazinho que ela faz. Muito bom. Ok. Vamos orar. Deus bendito, Deus eterno. Pregando hoje à noite, o Senhor falou comigo, Deus. Como sempre, tem vindo a Tua palavra para chamar a minha atenção. Como também dos irmãos. Que eu ore por este rebanho e que este rebanho ore pela minha pessoa. Precisamos deste ministério, dessa obra de intercessão. Ó Pai, obrigado por todos esses anos que eu tenho me colocado por detrás do púlpito para pregar a palavra do Senhor. Creio que fui chamado pelo Senhor e também capacitado pelo Senhor. Abençoe, ó Deus, o ministério deste rebanho, principalmente no próximo ano, quando teremos um novo desafio pela frente. Tendo a certeza que do Senhor seremos auxiliados, receberemos o direcionamento que precisamos. Pai, que tenhamos sempre a correção, a exortação, o despertamento que vem do Senhor. No nome de Jesus, eu oro nesse momento. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Senhor Jesus, eu Espírito de Deus, se a comunhão de Deus, nosso Pai, seja para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém.